Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana Trigo e eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo uma verdadeira doer, que faz acontecer aquilo que imagina e contribui a cada dia para uma sociedade um bocadinho melhor. É uma das fundadoras das Portuguese Women in Tech, fundadora das Women.Business e iniciadora da Athena DAO, uma comunidade descentralizada de investigadores, fundadores e advocates da saúde da mulher. Hoje tenho comigo a Inês Santos Silva. Inês, bem-vinda ao Techia Talks. Preparada para trazer aqui novas visões à nossa audiência? Preparadíssima. É um prazer estar aqui e poder partilhar aqui também um bocadinho do que tenho feito, mas preparada. Como sempre. Então, eu queria, antes de irmos ao tema principal, darmos aqui a oportunidade às pessoas de te conhecer um bocadinho. Quem é a Inês? Antes do que a Inês faz, quem é a Inês? É uma pergunta difícil, não é? Porque eu sinto que em parte sou definida também por aquilo que faço, não é? Ai não, por isso é que eu quis separar, que é para ser difícil. Estou a ver que sim, começamos logo com uma pergunta difícil. Sim, olha, eu sou uma mulher de 35 anos. 35 ou 36, agora estou a dúvidas. Acho que é 35. 35 anos, nascida na zona do Porto, cresci também na zona do Porto, hoje vivo no Porto. Venho de uma família de empreendedores, de professores também, e professoras, mais professoras. E gosto muito de ler, gosto muito de fazer exercício físico, natureza, e de fazer coisas, criar coisas. Portanto, acima de tudo, eu sou uma criadora inquieta, curiosa e sinto um prazer enorme por idealizar e depois tornar realidade. Ok, acho que isso define mesmo bem. Ok, muito bem, afinal não foi assim tão difícil. Difícil, mas eu consegui dar a resposta. Muito bem, muito bem. Então, antes de irmos ao que tu fazes ainda, como nós falamos muito de carreira aqui e também trazemos sempre percursos fora da caixa, tal como o teu, não é? Eu queria explorar um bocadinho no início da tua carreira, quando tu começaste, que expectativas é que tu tinhas? É uma boa pergunta, porque eu quando fui para a faculdade, portanto, eu tirei o curso de Gestão na Faculdade de Economia do Porto, e quando fui para a faculdade eu queria o percurso normal, no sentido de, achava eu, né, ou ia trabalhar para uma consultora, ou ia trabalhar para uma grande empresa. Eu tinha aquele sonho de ir trabalhar para Nova York, para a Goldman Sachs, e portanto eu achava de, um dia vai acontecer isso. Mas eu não sei em que momento... porque não acho que tenha sido um momento, ou seja, houve ali um momento qualquer durante o meu percurso na faculdade que eu percebi que se calhar o que me interessava mesmo e o que me entusiasmava mesmo era um percurso mais na área do empreendedorismo tecnológico. Na altura, é daquelas coisas, não é? Tipo, eu não sabia o que é que isso era, não é? Sequer, não é? Eu sabia que havia ali alguma coisa interessante, isto estamos a falar de 2000, eu entrei na faculdade em 2007, não é? Portanto, estamos a falar de 2008, 2009. Comecei a olhar e perceber que havia um movimento nascente de empreendedorismo tecnológico que me fascinava, não é? Talvez eu, não sei, ou seja, eu não tenho problemas nenhums em trabalhar com outros e para outros, mas eu não adoro sentir que sou uma peça muito pequenina numa engrenagem muito grande. Eu gosto de ter uma visão global daquilo de onde estou a trabalhar, portanto, gosto de sentir que consigo contribuir e ter uma visão global em que estou a trabalhar, ter um impacto mais geral e menos específico. E se calhar foi uma coisa que me entusiasmou no empreendedorismo tecnológico. Estava a nascer, havia tudo por fazer e eu gosto desse processo, né? Em vez de percorrer um caminho que já outros percorreram,
fazer um caminho um bocadinho novo. E já tive a oportunidade de fazer esse caminho novo algumas vezes na minha vida e efetivamente é difícil, não é? Mas a aprendizagem é incrível e eu acho que isso é uma coisa que me move claramente. Ok. Sem dúvida que é algo extremamente entusiasmante, não é? Eu acho que só agora é que me estou a perceber o que é que eu gosto realmente também deste lado e falar com cada vez mais pessoas e perceber que ninguém sabe, não é? E eu estou aqui a fazer este caminho que ninguém fez antes, como tu estás a falar, não é? É extremamente desafiante, com muitos dips, mas lá está, totalmente novo e thrilling, não é? Aquela montanha russa. Há uma, estás a falar disso, eu lembro-me, há uma frase que eu gosto muito, uma vez vi um empreendedor a dizer que, eu até tenho escrito aqui perto de mim, para de vez em quando olhar para não me esquecer, que é, se entras numa montanha russa, tens que esperar ups and downs, não é? Tipo, e eu acho que é um bocadinho isso, não é? Obviamente que este percurso que eu escolhi fazer é um percurso que há dias muito bons e há dias que eu penso, o que é que eu estou a fazer aqui, não é? E esses dias não é de vez em quando só, há muitos dias desses, não é? Mas pronto, é isso. Se eu entrei numa montanha russa, era estranho esperar que todos os dias fossem mais ou menos iguais, não é? Apesar de eu não acho que, independentemente de onde uma pessoa trabalhe, eu acho que não há dias todos iguais e toda a gente tem ups and downs, não é? Acho que se calhar, quando estamos a trilhar um caminho um bocadinho mais desconhecido, acho que esses ups and downs se calhar são mais comuns, não é? E há dias muito bons e depois há dias que a gente questiona um bocadinho, mas o que é que anda aqui a fazer? Sim. Agora estás a falar e eu estou a imaginar um gráfico, não é? Se calhar trabalhar por conta de outrem seria assim, quando estamos a construir algo nosso e diferente, se calhar é mais assim. Exato. A Né? amplitude é maior, não é? Tipo, os dias bons conseguem ser muito bons, e é verdade, não é? Tipo, já tive situações em que, de certeza que também tiveste, não é? Fechaste vendas, fizeste parcerias, fechaste investimento, e tu pensas, uau, tipo, não é? Foste para a cama a pensar, amanhã quero acordar cedo para continuar nesta luta. Mas há dias que, não é? Tipo, pensas, mas o que é que eu ando aqui a fazer, não é? Vou só desligar, não vale a pena, hoje já, É. pronto. Eu às Eu, vezes penso, ai, onde é que eu vou arranjar um emprego para deixar isso para trás, não é? Também tenho desses dias. Agora, felizmente menos, mas a uma altura que era mais. Mas sim, mas também tenho desses dias de se calhar não é isto. yeah. Percebo, acho que é importante trazermos isso para cima da mesa. Nós temos tentado trazer cada vez mais, porque eu também acho que para quem sempre trabalhou por conta da outra é muito difícil ter essa visão de que quem está do outro lado, à frente de uma empresa, de uma entidade, de um projeto, o que seja, também pensa em deitar a toalha ao chão. Não é? Também Claro. não é assim tão linear. Pois é. Bem, então vamos agora à pergunta: o que é que a Inês faz? Boa pergunta, não é? Complexa também não É é uma complexa. Eu sempre tive essa dificuldade, que é quando se vai ao médico, a pessoa pergunta lá o que é que faz, eu nunca sei o que é que eu ia te responder, porque empreendedor é um bocado estranho de responder. Então punha consultora, que assim ninguém me fazia pergunta nenhuma, mas é sempre difícil. Mas pronto, o que é que eu faço hoje em dia? Para dar um bocadinho de contexto, e acho que é importante aí, eu trabalhei muito, como estava a dizer, na área do empreendedorismo. Tive a sorte em 2011 criar um programa de pré-aceleração na área do empreendedorismo, portanto, para apoiar empreendedores numa fase muito inicial. Um programa de uma semana com workshops, mentoria. Fizemos esse programa em Portugal e em 40 cidades, em 20 países diferentes. Portanto, começamos em Portugal e depois expandimos para todo o mundo. Trabalhei em startups, trabalhei como assessora na Secretaria de Estado da Indústria, tive uma empresa de consultoria na área da inovação, sustentabilidade e assim. Mas eu chego ao final de 2021 portanto, depois de 2 anos de pandemia, muito trabalho, muito cansaço, a pensar, eu sinto saudades daquilo que nós estávamos a falar há bocado, que é trilhar um caminho novo, não é? Ou seja, apesar de eu tinha uma empresa de consultoria, obviamente que trabalhava por conta própria, tinha uma equipa, mas eu sentia que estava mais ou menos definido o caminho, não é? O que nós estávamos a fazer, como é que se fazia, obviamente com muita aprendizagem, não, nem vou pôr isso em causa, mas estava mais ou menos definido, não é? E eu gostava de. Uma coisa que me entusiasma eu acho que há dois tipos de caminhos. Há o caminho de eu vou fazer uma startup neste ecossistema e e é novo, não é? E portanto há esse caminho. E depois há um caminho que curiosamente acho que gosto mais, que é o caminho de eu vou fazer uma startup ou um projeto neste ecossistema que ainda não está criado, ainda não nasceu. E portanto, foi isso que em 2011 eu fiz, não é? Portanto, quando nós começamos o Startup Pirates em 2011,
não existia ecossistema de empreendedorismo, não é? Eu às vezes brinco, mas é verdade. Eu lembro-me de falar com pessoas e dizer que trabalhava na área do empreendedorismo e as pessoas me perguntarem mas o que é que significa empreendedorismo e o que é que significa empreendedor, não é? Isto é uma coisa estranhíssima, não é? Porque nós hoje em dia a palavra anda em todo lado, não é? Mas na altura havia o empresário, não é? Havia o patrão, mas não havia o empreendedor. Não é? E, portanto, criar empresas de base tecnológica, havia 2 ou 3, não é? Havia a Sapo, havia mais uma ou duas que já não me lembro dos nomes, não é? Portanto, havia já alguma coisa, mas coisas muito nicho, muito. Obviamente o SAP estava em todo lado, mas mesmo assim não é, as pessoas não tinham noção do que era, não é? E portanto, quando de repente nós queremos criar empresas, eu lembro que no início as pessoas nem sabiam por onde começar, não é? Ok, eu tenho com esta ideia, eu até sei montar isto, mas por onde é que começo? Não é? E foi por isso que nós criamos o Startup Pirates, não é? E também nós criamos o Startup Pirates numa altura em que tinha nascido há pouco tempo, o Business Model Canvas, não é? Que é uma ferramenta ótima para se estruturar negócios, não é? Sem a qual é difícil as pessoas começarem a estruturar, mesmo que não seja perfeita enquanto ferramenta, ajuda muito a ajudar a estruturar, não é? Portanto, em 2021, eu penso, ok, apetece-me ver coisas diferentes, não é? Eu tenho esta curiosidade, e então acabo por vender a minha parte da empresa aos meus sócios, saio da empresa de consultoria e começo a explorar. E por acaso, eu não me lembro muito bem porquê, mas comecei a explorar a área do Web3, cripto, para perceber melhor o que é que estava a acontecer nessa área, porque sabia que era uma área nova, sabia que era uma área que estava em crescimento, era uma área que eu não conhecia, e eu adoro a sensação de não saber. Eu adoro a sensação de acordar e dizer, hoje quero aprender qualquer coisa, ou melhor, porque preciso, não é? Normalmente é porque preciso aprender, e chegar ao final do dia e sentir que sou uma pessoa diferente, não é? Portanto, sentir que aquele dia foi um dia de, olha, agora sei fazer isto. Isto pode ser de tudo, não é? Pode ser uma coisa mais macro, como o meu interesse em Web3 na altura, comecei a ler, fiz um ou outro curso, etc. Às vezes é uma coisa mais micro, não é? De, olha, temos este site feito nesta ferramenta, eu não sei como é que se usa, será que chego ao final do dia a saber? E tento que isso aconteça, não é? Portanto, isso... portanto, em 2021 começo a explorar, final de 2021, início de 2022, e depois acabo por tropeçar numa área que chama-se Decentralized Science, portanto, a ciência descentralizada. Isto em inglês é sempre melhor, não é? Portanto, eu vou usar as palavras em inglês. Decentralized Science. E o que é que eu, na altura, mais uma vez, Decentralized Science, o conceito já existia. Depois eu tropecei num projeto chamado VitaDAO, que é um DAO focado em financiar projetos de investigação científica na área da longevidade. E eu achei aquilo incrível por 2 motivos. Um foi, eu tinha trabalhado quando estava na faculdade e pouco depois no Startup Pirates, muito com universidades, principalmente com a Universidade de Porto, ao nível da transferência de tecnologia, e percebi os desafios que são de idealizar e fazer um determinado tipo de tecnologia, desenvolver algum tipo de tecnologia e inovação dentro das universidades, e depois o desafio que é trazer para o mercado, não é? E há desafios múltiplos aí. E depois também, eu quando vi a VitaDAO, não é, focada em financiar projetos de investigação na área da longevidade, eu imediatamente pensei, isto era interessante, era para a área da saúde da mulher. E eu pensei porque, eu tinha, por experiência própria, percebido que havia gaps de conhecimento, não é? Havia gaps há coisas estranhas, não é? Nós somos 50% da população mundial e continua a demorar 10 anos a uma pessoa ser diagnosticada com endometriose, não é? Portanto, tenho amigas a quem isso aconteceu, não é? E, portanto, pensas, tipo, 50% somos... hoje em dia somos para aí 7 mil milhões, não é? Portanto, 3,5 mil milhões de mulheres, 10% das mulheres têm esta condição ou doença, e continuamos a demorar tanto tempo para depois chegar ao final e dizermos, mas afinal não há nada que se possa fazer. Eu tinha lido um livro também que é o... como é que se chama? Invisible Women, que é um livro inacreditável, acho que ele está atrás de mim. É um livro inacreditável sobre a falta de informação sobre mulheres, não é? E no livro fala sobre a falta de informação a mais diversas áreas, mas foca também na questão da medicina, não é? Na questão médica. O facto de as mulheres, só a partir de 1994, que nos Estados Unidos começou a ser obrigatório incluir mulheres em ensaios clínicos, por exemplo, o que significa que há medicamentos que nunca foram testados em mulheres. Acho que é
9 em cada 10 medicamentos que são retirados do mercado são retirados por efeitos secundários em mulheres, porque não são testados em mulheres, e portanto são retirados, acabam por ter de ser retirados no mercado, e portanto uma série de outras coisas mais, e portanto esta área é uma área claramente overlooked, underfunded, e eu percebi que, olha, era interessante usarmos este conceito que hoje se chama o BioDAO, Biotech DAO, e perceber se nós conseguimos pôr nas nossas mãos a possibilidade de financiarmos, incubarmos e depois comercializarmos projetos de investigação científica na área da saúde da mulher. Existem, não é? Há investigadores incríveis em todo o mundo nesta área, mas muito pouco dinheiro vai para essa área e há tudo para fazer. Há imensos, e isto não sou eu que estou a dizer, não é? A McKinsey diz isso, a Accenture tem relatórios a dizer isso, e portanto há uma série de consultoras que mostram exatamente isso. O próprio World Economic Forum também tem trabalho nessa área, e portanto há imenso, é claro, claramente há uma oportunidade, há um gap de mercado, há uma oportunidade, e nós pensamos, ok, será que podemos fazer aqui algo nesta área? E portanto em 2022, oficialmente no final de agosto, lançamos a Atina DAO, uma comunidade, um DAO, uma Decentralized Autonomous Organization, cujo objetivo é identificar, financiar, incubar e comercializar projetos de investigação científica na área da saúde da mulher. Eu sou a única portuguesa da equipa. Agora, por acaso, temos uma contributor que também é portuguesa, mas temos a equipa completamente espalhada pelo mundo, desde Los Angeles e São Francisco até Melbourne, passando por Singapura, pela Índia, etc. E temos com um foco muito grande, não é? Um foco muito de missão, de realmente como é que nós podemos mudar, como é que nós podemos, por um lado, aumentar a awareness, não é, das pessoas para o facto desta área ser uma área com, por um lado, tantas oportunidades e, por outro lado, com tanta falta de melhores tratamentos, melhores diagnósticos, melhores soluções. E, portanto, e por outro lado, também realmente financiarmos projetos de investigação científica, perceber o que é que, se é possível ou não, à partida, acreditamos que sim, que é possível efetivamente criar soluções nesta área que depois podem ser comercializadas e idealmente cheguem ao mercado. Ok. Eu acho que este conceito de DAO vai ser muito diferente, não é? Muito novo para muita gente aqui. Conseguias explicar um bocadinho de o que é isto, como é que funciona, se há um business model por trás, se não, como é que estas pessoas estão lá, o que é que fazem, se recebem, se não, pronto, todo este contexto. Claro. É assim, um DAO, há quem diga que é uma comunidade com uma conta bancária, pode ser uma forma de ver isso. Eu acho que, imagina, eu acho que é importante olharmos para os DAOs como um espectro, não é? Nós temos DAOs que são muito smart contract driven, não é? E, portanto, o que significa é que foram criados um conjunto de smart contracts que depois definem como é que o DAO, ou a implementação do DAO, por exemplo, quando falamos do Uniswap, que é onde, se eu quiser trocar criptomoedas de uma para a outra, não é? Eu uso uma ferramenta chamada Uniswap. Eles também têm um DAO, têm uma estrutura de governance, e depois as coisas acontecem com smart contracts. E depois também há social DAOs, não é? Que são mais comunidades em que as pessoas se juntam para fazer coisas, não é? Alinhadas com a sua missão. Nós, na Atina DAO, acabamos por ser uma comunidade, acabamos por ter uma equipa, como eu estava a dizer, espalhada pelo mundo, com graus de envolvimento na Atina DAO diferentes, não é? Há pessoas que acabam por estar envolvidas algumas horas por dia, há pessoas que estão envolvidas um bocadinho por semana porque acreditam na missão e querem promover, querem partilhar. Há pessoas que estão envolvidas full time, como eu, não é? E portanto querem efetivamente desenvolver esse projeto, não é? E acreditam muito na missão, não é? E, portanto, há aqui diferentes graus de desenvolvimento. No nosso caso, nós lançamos um token, que é o ATH Token, que está no mercado, e é através desse token que nós acabamos por financiar a atividade e a investigação que financiamos, não é? E, portanto, eu recomendo a explorarem, há imenso para explorar nesta área. Obviamente, há toda a questão de governance que eu acho super interessante de nós, porque imagina, nós podemos dizer, mas tu podias fazer isso com uma associação normal, não é? Ou podias fazer isso com, sei lá, o tipo de organização. Verdade, em parte, mas nenhuma organização colocaria nas minhas mãos o poder, efetivamente, de contribuir
ter uma opinião, não é? Portanto, qualquer pessoa que tenha essa vontade pode comprar tokens e depois pode votar nas decisões da organização, pode contribuir com o seu tempo, com a sua expertise, com a sua vontade, de forma a que nós conseguimos atingir essa missão. E, portanto, eu acho que esta ownership descentralizada eu acho super interessante, de colocar nas nossas mãos colocar o poder de fazer as coisas. Não é? Eu sei que isto também, mais uma vez, não é para toda a gente. Não é? Há pessoas que dizem que estão satisfeitas de, ok, eles estão ali, eu estou aqui e eles que façam, não é? Agora, dada a minha forma de ser, não é? Que muito de fazer exato, de fazer e de querer ver impacto, eu acho que este é um modelo que me interessa imenso. E eu sempre adorei comunidades, portanto, eu acho que aqui é tipo levar as comunidades para mais além, não é? Portanto, eu sempre gostei. O meu primeiro trabalho, quando saí da faculdade, foi trabalhar como community manager numa startup na Suíça. E foi um trabalho que eu adorei e de uma aprendizagem imensa, porque eu acho que há imenso poder nas comunidades. Há uma frase que eu gosto muito que é tipo, nunca desprezes aquilo que um conjunto de pessoas motivado e com vontade consegue fazer, não é? Porque são eles que mudam o mundo. E é verdade, não é? Se a gente olhar para a história do mundo, muito do que é hoje o nosso mundo começou por um conjunto de pessoas que decidiram mudar determinado tipo de situação. E nós não é diferente, não é? Nós somos uma comunidade que quer mudar a situação da saúde da mulher. Não nos faz sentido as pessoas continuarem a esperar 10 anos para um diagnóstico, a continuar a não ter soluções para uma série de problemas, continuar a não sabermos efetivamente como é que determinadas coisas funcionam no corpo da mulher. Portanto, e depois aliar isso a um modelo de negócio, vou chamar assim, sustentável, né, em que o objetivo é financiarmos a investigação, com os royalties que podem resultar da comercialização dessa investigação, continuarmos a financiar mais investigação, até fecharmos o ciclo, né, até sentirmos que, enquanto comunidade, sentirmos que efetivamente já não há mais oportunidades. Infelizmente vai demorar muito tempo, não é? O meu objetivo não era andar aqui nos próximos 50 anos a batalhar neste tema, não é? Porque há tanto ainda para fazer, mas idealmente as coisas aceleravam e mais dinheiro ia para esta área. Nós temos, por exemplo, recentemente o governo dos Estados Unidos iniciou uma iniciativa exatamente focada em financiar projetos na área da saúde da mulher. Aí mais startups, menos investigação, mas mais startups. Acho que é um valor de 100 milhões de dólares, mas infelizmente 100 milhões de dólares não é muito, não é? Portanto, precisamos de mais e há mesmo muito para fazer. Okay. Essa frase acho que é do que me traz assim mais curiosidade nesse ponto, não é? Há muito para fazer, ou seja, tu já tens noção que é algo muito a longo prazo, não é? E pegando no que tu estavas a dizer, pá, se calhar não me imagino aqui os próximos 50 anos a lutar, não é? Contra isto ou a favor de alguma coisa melhor, mas aqui dentro desta comunidade vocês têm diferentes especialistas, não só em diferentes tópicos, não é? Portanto, muito multidisciplinar, mas também multigeografia. Exato. Então, acabas por conseguir ir buscar o que é que começa a ser de melhor feito em cada continente, não é? Digamos assim, olha, agora se calhar vamos aproveitar isto, não é? Agora vamos aproveitar este. A curto, vou-lhe chamar um curto prazo, 10 anos, se calhar depois passarmos para um que seria 20, 30, 40 anos, o que é que tu esperas ver de diferente? O que é que tu já sentes que pode ser mais tangível neste curto espaço de tempo, sendo que falando de ciência, já sabemos que é sempre multiplicar aqui por 10, não é? A timeline. Sim, é isso. A timeline da ciência, da biotecnologia é muito longa, não é? E, portanto, o que nós queremos nos próximos anos é provar o modelo, não é? E provar o modelo é financiar projetos de investigação que cheguem, que sejam comercializados com sucesso, e desenvolver parcerias com organizações que nos possam também ajudar a levar essa investigação para o mercado. Mas, portanto, sem dúvida nenhuma, o foco aqui está em provar o modelo, mas como estavas a dizer, não é? Estamos a falar de uma timeline longa, sendo que nós obviamente vamos tendo quick wins, não é? Nós neste momento estamos a fazer, por exemplo, o que se chama a Tina Dow Labs São Francisco Pop-Up, portanto vamos abrir uma loja durante o mês para chamar a atenção para estes temas relacionados com a fertilidade, portanto, desde
o IVF, até a questão da perimenopausa e menopausa, porque há falta de informação, não é? As pessoas, eu acho que nós mulheres muitas vezes nem sabemos que nos falta informação, porque tipo, há um discurso muito interessante do qualquer coisa Wallace que eu esqueci-me, que ele diz que é do género: haviam dois peixes encontram-se no mar, não é? E um vira-se para o outro e diz assim: como é que está a água hoje? Não, tipo, hoje a água está fria. E o outro não responde e o primeiro peixe segue a vida dele. E depois o outro peixe fica a pensar: mas porquê que é água? Não é? Porque tipo, ele nunca não se tinha apercebido, não é, onde estava. Não é? E eu acho que muitas vezes nós também não nos apercebemos onde estamos e da realidade que temos. E é preciso às vezes um livro, uma situação pessoal, uma conversa, para nós realmente colocar, para percebermos: olha, efetivamente esta área há imenso para fazer. E como estavas a dizer, só reforçando aquilo que estavas a dizer há bocado, nós efetivamente temos um grupo de pessoas alinhado com a missão, que chegam todos os dias entusiasmados por contribuir com este objetivo de realmente mudar, revolucionar a área da saúde da mulher, e que vêm com experiências inacreditáveis, não é? Temos empreendedores, temos investidores, temos investigadores de algumas das melhores universidades do mundo, temos doutorados, pós-doutorados, pessoas inacreditáveis que veem efetivamente que é preciso trabalhar muito mais nesta área, porque há muito para fazer. A oportunidade é muito grande. Sim. Há uma frase que eu acho que explica muito o que tu dizes, que é: eu não sei o que eu não sei. Não é? Ou seja, se eu não tenho a mínima noção, está completamente away, não é, da minha realidade, é extremamente difícil, não é? E eu acho que nós aqui, como também trabalhamos muito transição de carreira, acabamos muito por falar sobre isso, porque a realidade que nós trazemos para estas pessoas é tão distante daquilo que elas conhecem, que às vezes até parece ou mentira, não é? Ou too good to be true, um bocadinho nessa onda. Eu acho que, sabes, falando disso, eu acho que nesse projeto de transição de carreira, né? Se eu olhar para o meu percurso, imagina, eu tirei o curso de gestão, o que é que eu faço de hoje em dia que eu aprendi ali, não é? Eu acho que há bases, obviamente, mas o meu percurso também já mudou muito, não é? Trabalhei em startups na área do marketing, criei projetos meus, trabalhei como consultora, trabalhei como assessora da Secretaria de Estado da Indústria, portanto, é um percurso também que foi mudando significativamente, mas há pessoas que têm receio dessa mudança, não é? Eu, ao contrário, eu abraço a mudança, não é? Eu acho que muitas vezes a questão da mudança de carreira, como estavas a dizer, as pessoas criam, como é que vou fazer agora, não é? Mas na realidade, eu acho que nós vivemos numa altura em que temos que estar constantemente a aprender, e eu acho que nós vamos estar todos constantemente a mudar de carreira, não é? Seja às vezes uma mudança mais drástica, seja às vezes uma mudança um bocadinho mais linear, não é? Um bocadinho mais, vou-lhe chamar normal. Mas a verdade é que nós estamos constantemente todos a mudar de carreira. Os trabalhos que nós todos hoje fazemos, há 10 anos atrás, eram bastante diferentes, não é? Quer pelas ferramentas, quer pelas metodologias, quer pelo o que fosse, não é? Eu lembro-me na altura, quando nós começamos o Startup Pirates, portanto, em 2011, as pessoas que vinham ter comigo, como é que vocês internacionalizaram tão rápido, não é? O Startup Pirates? E eu, na minha cabeça, tipo, nós não internacionalizamos, não é? O que eu tinha era um Facebook e tinha o Skype, e com essas duas ferramentas eu fazia aquilo que muitas pessoas que diziam internacionalizar, não é? Mas não era internacionalizar, nós estávamos era conectar com pessoas em todo o mundo que, como nós, queríamos desenvolver ecossistemas de empreendedorismo, e as duas ferramentas, o Facebook e o Skype, permitiram-nos fazer isso. Sem essas ferramentas nós não tínhamos feito, não é? Ou então tinha sido feito de uma forma muito diferente. E, portanto, eu acho que hoje em dia as ferramentas tipo, hoje em dia com AI, por exemplo, aquilo que nos permite fazer, não é? Pode ser inacreditável, não é? Agora, é preciso perder tempo e ser curioso, não é? E abraçar essa mudança. Sim. É curioso porque nos últimos podcasts que nós temos gravado, vimos sempre parar ao tema da curiosidade, não é? O ir atrás, ir aprender, explorar, porque a verdade é que nós hoje temos tanta coisa ao nosso dispor, tanta, ou seja, dificilmente não consegues pôr as mãos na massa em alguma coisa que queiras verdadeiramente explorar e encontrar comunidades e pessoas com a mesma intenção, com obstáculos semelhantes, e começar a criar alguma coisa, não é? Tu trazes aí um ponto muito interessante, que eu acho que talvez consigas trazer uma perspectiva muito diferente da tua forma de pensar, porque
sim, há mudanças de carreira, sim, as pessoas pensam nisso, mas existe associado, para mim, se calhar aqui 3 pontos que são altamente instáveis quando tu pensas nessa mudança. A parte financeira, claramente, a tua parte emocional, quase ligada à tua identidade, não é? Como tu dizias no início, fica difícil separar o que eu sou do que eu faço. E depois a parte de quase reputação, que é como nós nos sentimos quando nos perguntam o que é que fazes. Pá, e eu já sei que pronto, vou entrar aqui no 31, diga o que disser, a pessoa não vai perceber o que é que eu sou, não é? Eu ainda tenho dificuldade em explicar aos meus pais o que é que eu fazia, o que é que eu faço agora. Então, como é que tu lidas com essa incerteza quando começas a sentir, se calhar não é isto, se calhar está na altura de, como é que lidas com esta instabilidade nestes 3 pilares? Claro. Pronto, isso eu acho que tocaste em 3 pontos essenciais, não é? A questão financeira é mais difícil e é mais fácil ao mesmo tempo. O que eu tento fazer um, ou seja, eu poupo dinheiro de forma a comprar a minha liberdade, não é? No sentido de, se eu hoje em dia decidisse, olha, quero estar os próximos 6 meses sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, eu podia, não é? Numa lógica de, ok, eu tenho capacidade financeira para me aguentar nos próximos 6 meses, por exemplo. Agora, eu sei que isso não é possível para toda a gente, não é? Portanto, tenho perfeita noção disso e também não foi possível sempre para mim, não é? Portanto, hoje em dia é possível, se calhar há uns anos atrás não seria assim tão possível, não é? Mas, portanto, tento essa questão, como é que eu consigo ter aqui alguma margem de que se eu precisar, posso dizer, olha, vou deixar isto para trás que não é por aqui, eu quero seguir outro caminho, não sei qual é, mas vou explorar, não é? Portanto, eu acho que isso para mim, outra vez, tipo, não é possível para toda a gente, sei perfeitamente disso, mas foi uma coisa que eu tentei desde cedo pensar, ok, como é que eu posso garantir que tenho essa possibilidade, não é? Portanto, esse é um ponto importante. Outro ponto que tu falaste foi a questão da reputação, não é? Isso é ou melhor, tu falaste de identidade primeiro e da reputação depois, não é? Portanto, eu vou começar pela identidade. A identidade é uma coisa importante, porque eu próprio muitas vezes penso nisso, não é? Eu fui uma pessoa. E depois também imagina, às vezes a tua identidade é mais forte ou menos forte, não é? Eu sempre fui muito de eu sou o que faço e aquela expressão do, acho que é o Rousseau que diz, penso logo existe, né? Para mim eu faço logo existe, né? Portanto, eu sempre fui uma pessoa de fazer um, e portanto é difícil para mim, seja uma pessoa de fazer, fiz projetos que acabaram por se tornar conhecidos, que acabaram por impactar muita gente, e portanto, de repente, se eu decidir, olha, vou fazer outra coisa qualquer, obviamente deixo para trás uma, uma identidade, não é? Mas a verdade é que eu, ao mesmo tempo, eu tenho que me dissociar dessas dúvidas, não é? Porque eu adoro começar de novo, não é? Para mim, quando eu comecei em DeSci, não é? Decentralized Science, e comecei a trabalhar, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi, ok, vamos ler coisas online, não é? Tipo, do Twitter, o que havia muito pouco. Depois, voluntariei para trabalhar numa conferência em Amsterdão, portanto, eles pagavam na altura o bilhete, e não sei o que, acho que era, não, e se calhar a estadia, portanto eu comprei o bilhete de avião e lá fui. Imagina, tipo, não conhecia ninguém daquelas pessoas, não, tipo, estava ali numa lógica de, eu podia dizer, eu sou demasiado boa para estar aqui, não é? Tipo, bolas, falo em eventos, trabalhei no governo e agora de repente estou aqui às pessoas. Mas vou dizer, tipo, estou a falar isto agora, mas nem me passou pela cabeça isso na altura, né? Eu só me passava pela cabeça, já, uau, tipo, inacreditável. É mesmo aqui que eu quero estar. Pinhei Covid nesse dia, nessa conferência, mas pronto. Mas resisti. E portanto, eu pensei ali, tipo, é super desconfortável para mim estar aqui, mas eu não havia sítio nenhum que eu quisesse estar, não é? E o facto de ter ido a essa conferência levou que depois acabasse por trabalhar como project manager para uma organização americana durante aquele ano, porque conheci lá pessoas, gostaram do trabalho que eu fiz, e portanto uma coisa levou à outra, não é? E portanto, depois mais tarde, tipo 2 meses mais tarde, acabei por ir a Berlim a outra conferência, e foi aí que conheci as pessoas com quem hoje trabalho e com quem criei a Tiradal. Portanto, o que,
mais uma vez, eu podia pensar o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Tipo, e imagina, na altura não é confortável para mim. Eu não sou uma pessoa propriamente super extrovertida que entra e sou a rainha da festa, não é? Portanto, para mim também sinto, já não estou aqui, não sou, conheço ninguém e agora, não é? Mas eu, em vez de olhar para isso como uma coisa má, olho para isso como uma coisa boa e penso. Porque eu quando olho para trás e penso noutros projetos que criei, os momentos que eu gostei mais foram aqueles momentos iniciais, não é? Da dúvida, o que é que vai acontecer, será que isto vai correr bem? Nem tudo corre bem, não é? Obviamente a gente só fala das coisas que correm bem, não é? Mas nem tudo corre bem. E portanto, esse momento, esse momento de aprendizagem é um momento que eu abraço, não é? Em vez de sentir, isto vai contra a minha identidade, que também, mais uma vez, também todos nós temos esses momentos, eu também tenho esses momentos, mas em vez de sentir isso de vai contra a minha identidade, o que eu sinto é, uau, estou aqui a começar de novo e em coisas que me entusiasmam, em coisas que eu gosto. Se eu, aqueles discursos do Steve Jobs, não é? Que se ele olhar para trás consegue connect the dots, eu também, não é? Tipo, em 2009 bati à porta do Gabinete de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e disse eu gostava de trabalhar convosco e não sei em quê, mas dei-me trabalho, não é? Porque eu quero aprender, perceber mais do que isso. Tive a sorte de, na altura, por causa do Filipe Castro, que lá trabalha, de ele me abrir as portas e eu começar a trabalhar com eles, que depois levou uma série de projetos que fizemos juntos e hoje, quando falo de transferência de tecnologia dentro do meu trabalho, percebo, não é? Sei o que é que estamos a falar porque já vem, ou seja, algo que começou em 2009, hoje em dia dá-me mais, posiciona-me mais neste momento, não é? E, portanto, eu acho que se a gente olhar para trás, a gente consegue connect the dots, as coisas não saem completamente de fora, mas portanto, essa questão da identidade, que depois está ligada à reputação que estava a dizer, não é? Portanto, acho que. E uma coisa também, uma vez que me passou pela cabeça é, obviamente, em momentos de dúvida, eu penso para mim, quem são as pessoas que eu acho mais interessantes, não é? Tipo, as pessoas que estão à minha volta que eu acho mais interessantes. E a verdade é que para mim, e mais uma vez isto não é verdade para toda a gente, mas para mim as pessoas que eu acho mais interessantes são aquelas que têm os percursos mais estranhos, mais que conseguiram fazer coisas diferentes, não é? Que conseguiram, que eu penso, uau, tipo, eu olho para aquele percurso e não é, quando digo diferentes, estranhas, inclusive digo uau, não é uma questões normalmente financeiras, não é? Questões de os meios onde eles o que criaram, não é? O processo de criação, e acho que criar pode ser muita coisa, pode ser uma empresa, pode ser um documentário, pode ser uma música, pode ser o que for, mas as pessoas que eu acho mais interessantes são sempre pessoas ou com percursos de superação muito fortes, não é? Pessoas que tiveram nasceram em situações muito, muito difíceis e de repente conseguem mudar a vida de uma maneira inacreditável, não é? E tu pensas, uau, a força que aquela pessoa tem que ter para conseguir dar a volta à situação de onde veio, não é? Ou então pessoas que colocaram-se em situações únicas, não é? Que um dia vão chegar aos 80 anos, vão ter netos, o que for, e vão ter imensas histórias para contar, não é? E são essas as pessoas. Eu não acho que tenha esse percurso tão. Vou ter muitas histórias para contar, não é? Porque as histórias que vou ter para contar é estar aqui sentada à frente do computador e a trabalhar muito. Mas a verdade é que fiz coisas e vi coisas e conheci pessoas que outro tipo de percurso não me proporcionaria, não é? E portanto, obviamente a reputação, mais uma vez, a reputação é a forma que os outros nos veem a nós, não é? Não é a nossa própria forma de nos ver, não é? E tenho a certeza que há pessoas que olham para mim e pensam o que é que ela faz, não é? Tipo, às vezes até pessoas que vêm, eu não sei, tipo, falam comigo e eu penso, mas o que é que acham que eu, tipo, tenho um trabalho como toda a gente tem, não é? Trabalho, acho que mais horas do que devia, mas felizmente gosto imenso do trabalho que faço, adoro aquilo que faço. Obviamente que há alturas. Eu normalmente acordo de manhã e começo a trabalhar e penso, hoje não apetece fazer nada. E depois, pronto, mas faço, não é? Tipo, não é todos os dias, mas há muitos dias que acontece eu acordar e pensar, e sentar e pensar, hoje não apetece fazer nada. Mas a verdade é que me sento sempre à mesma hora, às 9 horas estou aqui sentada e pronto, e é quando acabar. Mas é isso, não é? Portanto, eu acho que nós temos que fazer o nosso próprio percurso e o nosso próprio caminho, porque no final do dia é nós que nós temos que
Agradar, não é? Agradar, não é? Agradar, ou eu quero sentir-me orgulhosa do meu percurso, acho que cada pessoa tem que fazer o percurso que acha, que acha por si. Um, e é interessante, há uma vez, eu sempre fui muito por causa até do Startup Pirates, eu viajei muito, como eu ao bocado estava a falar, não é? Eu fui a Amsterdão, fui voluntário numa conferência, fui a Berlim, conheci estas pessoas, e eu tenho a sorte muito grande que há uns anos atrás eu fazia muito disto, e, por exemplo, a minha avó achava estranhíssimo, não é? Como é que ela anda sempre por todo lado. E uma vez eu estava-me a queixar da minha mãe, da minha avó, do género, porquê que ela diz? E a minha mãe disse-me, ela disse-me qualquer coisa do género, se eu fosse a ti, se eu tivesse onde tu estás, eu ainda fazia mais. Eu pensei, pronto, está validado, não preciso de mais, não preciso Boa, mais nada, não é? Não boa. preciso mais nada. E, portanto, eu penso isso muitas vezes, não é? A minha mãe disse, se eu fosse a ti, ainda fazia mais, portanto, Diga, é para fazer. siga, é isso. Bom, uma pergunta que eu tinha aqui pensado, porque como eu partilhei contigo também antes, nós temos cada vez mais pessoas a querer contribuir. Eu acho que também estamos numa fase, se calhar, pelo menos cá em Portugal, e eu diria um bocado a nível global, em que as pessoas procuram cada vez mais um trabalho com propósito e mulheres, cada vez mais este propósito também de ajudar outras mulheres. Então nós temos várias alunas nossas que já partilharam que gostavam muito de trabalhar na área da saúde da mulher, que eu acho que já é algo específico, não é? O que é que tu colocarias em cima da mesa? O que é que tu vês neste mercado em termos de trabalho que pode fazer sentido? Abrir aqui abrir um bocadinho a mente, não é? Para o que pode surgir. Claro. Olha, há muito a área da saúde da mulher, eu estava a dizer ao bocado que há muito para fazer, mas efetivamente também há muito já a acontecer. Não muito, há alguma coisa já a acontecer, não é? Muito mais do que havia há uns anos atrás, que nem se falava, não é? Portanto, hoje em dia em Portugal não muito, infelizmente, mas hoje com o trabalho remoto, efetivamente, pode-se trabalhar a partir de Portugal para o mundo. E, portanto, já há muitas startups, normalmente chamam-se Femtech Startups, não é? Tipo, startups a trabalhar nesta área, que estão sempre a precisar de pessoas, não é? Precisar de pessoas, às vezes, com competências mais técnicas, mais de programação, o que seja, não é? Mas também competências, às vezes, até mais na área da saúde, não é? Portanto, principalmente há muitas empresas a contratar pessoas nessas áreas. E, portanto, o que eu recomendo é ver. Normalmente, até a forma mais fácil é olhar para conferências nesta área, ver quem é que vai lá falar. Normalmente são startups um bocadinho mais maduras, não é? Que têm maior capacidade de recrutamento, e depois perceber o que é que elas estão a contratar, para que posições, e pronto, e tentar fazer a candidatura e trabalhar nessa área. E a verdade é que há muitas, não é? Eu também, obviamente, agora não sei assim de cor, mas eu sigo um conjunto de newsletters também na área da saúde da mulher, Femtech, que também acabam por partilhar oportunidades, isso é interessante. Depois também há grupos de LinkedIn, de Slack, etc., focados também na área da saúde da mulher, Femtech, onde também se vão partilhando oportunidades. Portanto, o que eu recomendo é procurarem, não é? Tentarem. E muitas vezes procurar, eu sei que é chato, mas por onde é que eu hei de começar? Eu acho que é ir ao Google e colocar Femtech Startups, lista, e vão-vos aparecer uma lista de startups a trabalhar, de certeza que aparece uma lista de startups a trabalhar nessa área, começar a perceber, segui-las nas redes sociais, começar a também seguir no LinkedIn, eventualmente, as founders, não é? Que normalmente depois começam a colocar, a partilhar informação, e portanto fazer esse percurso dessa maneira, não é? De forma a perceber o que é que está a acontecer na área. E mais uma vez, eu própria também sinto isso, não é? A gente, quando começa numa área nova, demora muito tempo, não é? Tipo, não conheço ninguém, não conheço. Mas o que eu depois percebes é que ao fim de 2 anos conheces imensa gente, já fizeste imenso. Não é? E eu acho que é isso que eu gosto. Havia um autor que dizia: tu não te deves comparar com os outros, deves te comparar com quem é que tu eras há 1 ano ou 2 anos atrás. E eu acho que, por exemplo, quando eu me comparo hoje com aquilo que eu sei hoje com aquilo que eu sabia há 2 anos atrás nestas áreas, é completamente diferente, não é? E, portanto, eu acho que demora tempo, não é? Eu acho que o percurso demora o seu tempo, mas quando começa, nós conseguimos efetivamente, depois começamos a perceber o que há, como é que nós podemos contribuir, e, portanto, acho que há muitas oportunidades nessa área, sem dúvida. É uma questão de encontrarmos, não é? Mas encontrar é muito de fazer pesquisas no Google, seguir o LinkedIn, participar nos eventos online que também os há,
e, portanto, a partir daí fazer esse trabalho. Depois também há outro tipo de organizações, não é? Por exemplo, há organizações também sociais em Portugal que também trabalham na área da mulher. Por exemplo, há algumas organizações na área da endometriose, por exemplo, depois há um podcast também nessa área. Portanto, são todas organizações que precisam de ajuda, não é? Portanto, se nós tiverem tempo e vontade, elas podem não conseguir pagar, mas se tiverem tempo e vontade, são organizações que claramente precisam de ajuda e que podem ser uma mais-valia, não é? E, portanto, acaba por ser, a minha recomendação é essa, fazer uma pesquisa no Google inicial de startups a trabalhar nestas áreas, empresas a trabalhar nestas áreas, e depois também de organizações eventualmente em Portugal que possam, mais de um ponto de vista mais social, comunidade, em que vocês possam contribuir. Boa, excelente. Acho que é mesmo isso, não é? Obrigada por explicares que isto vai-se ganhando o espaço, não é? Às vezes as É uma pessoas. bola de neve, não é? Começa pequenina e depois começa a aumentar a partir daí. Sim, e começas a ganhar o teu próprio espaço dentro destas comunidades, não é? Amanhã 2 pessoas conhecem, depois já 10 te conhecem, depois algumas lembram-se, olha, mas eu conheci aqui a Magda, porque não? Vamos ligar, vamos ver isto, não é? Ainda ontem eu estava cá em Braga com a Invest Braga a falar sobre as iniciativas que eles têm e foi só um brainstorming, não é? Ou seja, como é que nós podemos trazer valor para aqui, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, e isto vai muito de pessoas, principalmente numa área que, como tu estás a dizer, ainda tem muito para fazer, mas já há alguma coisa, não é? Então isso também acaba por ser uma vantagem, porque o ecossistema ainda é pequeno, vamos dizer assim, não é? Portanto, mais rapidamente tu consegues chegar a muitos sítios, porque está tudo mais concentrado. Eu acho que isso é uma vantagem espetacular nesta fase. Agora, obviamente que leva o seu tempo, não é? E é preciso investir, principalmente numa fase inicial, o nosso próprio tempo, não é? É Nessa isso. pesquisa. Nós temos que trazer valor, não é? Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que, ou seja, andam de mão estendida, não é? Por favor, deem-me. Mas o que eu tento fazer como eu estava a dizer, não é? Fui voluntária naquela conferência, porque muitas vezes é a forma mais fácil também de conhecer pessoas, mas sempre, tipo, estive lá a tentar dar o máximo de valor possível, a ajudar no que era possível, porque efetivamente acho que é isso que faz a diferença, não é? Nós temos que eu acho que o nosso melhor cartão de visita é nós chegarmos e trazermos valor. E muitas vezes o valor pode ser tão simples como alguém precisar, precisava de que me fossem buscar 5 garrafas de água e vocês vão buscar as 5 garrafas de água, não é? Tipo, vou dar um exemplo muito, muito básico, Mas é mas isso é ótimo. valor, não é? Tipo, isso é trazer valor. E o que nós temos muitas vezes, quando não temos nada, o que temos é o tempo, não é? E o tempo é muito valioso, porque se nós, principalmente quando há organizações que não têm esse tempo, não é? Não têm pessoas com esse tempo, e se nós podemos trazer isso para elas, eu acho que há imenso valor nisso, não é? Sim. Se tocaste num ponto há bocado que eu na altura não continuei, mas acho que é super importante. E tu colocaste aí um exemplo das garrafas de água que eu acho que explica muito bem, que estas dúvidas e eu acho que esta hesitação na mudança e e agora eu vou perder a minha identidade, eu acho que sim, tem muito a ver com a ligação do que é que eu sou e o que é que eu faço, mas muitas vezes o ego também tem um papel aí muito forte e eu sinto que quem tem estes percursos mais fora da caixa e vai conseguindo construir uma coisa diferente e que realmente gosta e depois se repercute tanto no prazer naquilo que faz como na parte financeira, não é? Acaba por ser um upgrade natural, é muitas vezes porque esse ego é colocado de lado e eu não tenho vergonha de ser pequenina e de me sentir numa mesa em que eu sou a pessoa menos inteligente ali no meio, não é? Ou seja, é um bocadinho isso que nós ouvimos muitas vezes. Estás numa mesa em que não há ali ninguém que consiga trazer mais valor do que tu, se calhar estás na mesa errada, não é? E eu acho que esse exemplo que tu deste, simplesmente ir buscar água, de tirar a fotocópia, não é? Como nós ouvimos, pá, às vezes é preciso e às vezes isso é um valor gigante. Então, deixo-te se calhar um bocadinho a pergunta também para tu trazeres um bocado essa opinião de achas que o ego é um bocadinho algo que por vezes nos impede de fazer algo diferente? Eu acho que sim, não é? Acho que muitas vezes as pessoas pensam, eu sou demasiado boa para fazer determinado tipo de coisa, não é? Eu nunca senti que fosse demasiado boa para fazer coisa nenhuma, não é? Acho que se eu tiver, o que tiver que ser feito, eu faço.
Por exemplo, nós no exemplo, né, na Portuguese Women in Tech, não é? Eu e a Liliana cofundamos a Portuguese Women in Tech, organizamos hackathons, eventos, e nós estamos lá, no mesmo, estamos a falar com os oradores e a apresentar o evento, e no final desmonto as mesas e vou cartá-las para, para uma carrinha para depois serem levadas, não é? Portanto, e se tiver que limpar no final o espaço, Sim, sim. não é? Tipo, eu Exatamente. limpo, não há nada que seja. Obviamente que eu penso, tipo, gostava de fazer outras coisas, como toda a gente, não é? Agora, se tiver que ser feito, eu faço e tenho todo o gosto em fazê-lo, não é? Portanto, acho claramente essa questão do ego, acho que é muito importante, mas também acho que é uma escolha, não é? Porque, imagina, há pessoas que gostam de ser o peixe maior num lago pequeno, não é? Tipo, e eu pessoalmente eu quero ser um peixe pequeno num lago grande, porque acho que os lagos grandes ensinam-nos tanto, não é? Ou se calhar eu gostava de ser um peixe de média dimensão num lago grande. Poder Se trazer calhar pequeno não, também é tipo, quero trabalhar para não ser um peixe só pequeno, mas eu não preciso ser um peixe grande num lago pequeno, não é? Porque isso é o mais fácil, não é? E portanto, mas mais uma vez, tipo, eu nem vou dizer que é certo ou errado, não é? É uma escolha da pessoa, não é? E para mim, quando eu me exponho, por exemplo, no ecossistema em que eu hoje acabo de trabalhar, são peixes média dimensão no lago, que está a crescer. Eu também gosto de lagos que estejam a crescer, não é? Porque acho que também isso é interessante. Mas a verdade é que é onde eu quero estar, não é? E é onde eu me sinto bem. Para mim era mais fácil dizer, eu quero ser, estou bem, não é? Eu quero ser um peixe grande, um lago pequeno e continuo nesta. Mas o que eu gosto não é isso, não é? E, portanto, e às vezes, obviamente, tenho que pôr o ego de parte, porque penso, bolas, mais uma vez, é o que ele estava a dizer, não é? Tipo, trabalhei nestes sítios todos e agora estou a fazer isto. Mas a verdade é que não, mas isso é uma coisa que às vezes pode-me passar pela cabeça durante 3 segundos e rio-me de mim mesma e continuo, não é? Porque eu quero é fazer, não é? Eu quero é ter impacto, o que eu quero é criar valor, o que eu quero é sentir no final do dia que, tipo, ok, fiz, não é? Sou feliz comigo mesma e não preciso de validação de ninguém para isso acontecer, não é? Obviamente, como toda a gente, se alguém, quando a validação externa ajuda, não é? Mas a verdade é que para mim a mais importante validação é a minha própria validação, é sentir que no final do dia, ok, fiz progresso nos objetivos que tenho. Excelente. Inês, eu vou mudar a última pergunta de praxe que nós costumamos ter aqui, só para ti, ok? Vai ser a exceção à regra, porque é realmente algo que eu acho que vai gerar curiosidade aqui. Nós normalmente perguntamos sempre o que é que dirias à Inês no início da sua carreira, mas tu és uma pessoa sem grandes papas na língua, fazes acontecer, é para aqui, é para ali, portanto, acho que será mais interessante ouvir-te pensar connosco um bocadinho o que é que tu vês para a Inês do futuro como profissional. Okay. Boa pergunta, não é? O que é que eu vejo para a Inês do futuro? Eu vejo, para mim, a questão do impacto, não é, é importante. Não é? Eu quero trabalhar sempre em áreas de impacto, um, em áreas que são próximas. E eu vou dar um exemplo engraçado, que é, houve uma altura, por exemplo, hoje em dia trabalho na área de saúde da mulher, e há uns anos atrás eu estava a trabalhar na área da sustentabilidade. E eu sei racionalmente que essa é uma área importantíssima, não é? Nós estamos a viver uma crise com a questão climática, é uma área importantíssima, eu consigo racionalmente saber, mas percebi que essa não era a minha missão. Não é? Eu tive uma amiga que me disse isso, ela diz, ok, há coisas que são coisas que nós temos que fazer, e depois há coisas que são a nossa missão. Não é? Eu percebi que a minha missão tem muito a ver com a questão da mulher no mundo. Ou seja, eu criei a Portuguese Women in Tech porque me meti em pressão eu ir a eventos de tecnologia e ser a única mulher presente, não é? Uma ou outra. Agora é um bocadinho melhor, mas já não está perfeito, não é? Eu criei a Women Business porque sentia falta de falar com outras mulheres que tinham os seus próprios negócios. E sentia que havia coisas que nós podíamos fazer mais nesta área, não é? E depois acabo por co-criar a Atina DAO porque me mete muita impressão. Em 2024 nós temos que ainda não sabemos
porque é que determinadas coisas acontecem em questões da saúde da mulher, não é? E, portanto, e são coisas que eu não consigo aceitar, não é? E, portanto, essa é a minha missão, não é? Esse é o empoderamento, que não é uma palavra que eu gosto muito, mas o empoderamento das mulheres na sociedade, seja num ponto de vista de tecnologia, nós temos que estar a criar... Para mim, mulheres em tecnologia é mulheres a criar o futuro, não é? Porque o futuro passa pela tecnologia, não é? E, portanto, se nós não tivermos mulheres a criar o futuro, que futuro é este que nós vamos ter, não é? Portanto, esse é um ponto. Por outro lado, a questão das mulheres criarem negócios, não é? E de se ajudarem no processo de criação de negócios. Nós temos poucos negócios criados por mulheres em Portugal e no mundo, poucos negócios, grandes negócios criados por mulheres, e portanto, mas nós precisamos nos ajudar para eventualmente conseguirmos chegar lá. E mais uma vez, são tudo projetos de longo prazo, não é? Não são coisas que não são quick wins, não é? Que amanhã vai fazer a diferença. E depois a questão da saúde da mulher, não é? E, portanto, para mim, o que eu me vejo no futuro a fazer é algo alinhado com esta missão. Obviamente que de vez em quando há detours, não é? Tipo, a gente pisca o olho a qualquer coisa diferente, e todos nós temos direito a fazê-lo, não é? E às vezes as coisas acontecem, mas acima de tudo são estas áreas, não é? Esta área é uma área, é a minha missão, e portanto quero continuar a trabalhar nessa para atingir esse objetivo, não é? Eu gostava de... Eu brinco, mas é mesmo verdade. Eu gostava que aqui por 10 anos não estivéssemos a falar sobre isto, não é? De que isto já não fosse uma questão, não é? Eu não estou aqui numa lógica de... eu quero, tipo... quero falar disto... quero desenvolver atividades na Português do Mentec para a minha vida toda. Não, tipo, se eu pudesse... Se eu olhasse para o próximo ano e dissesse, olha... 35% dos jovens que entram na faculdade na área da tecnologia são mulheres, eu dizia, pronto, o trabalho está feito. Está equilibrado, não é? O trabalho. E eu estou a dizer 35%, eu estou a dizer 50%, não é? Portanto, estou a dizer 35%. Eu dizia, pronto, o trabalho está feito, não é? Ou se eu olhasse e percebesse, ok, nós mulheres, quando vamos ao médico, temos efetivamente acesso aos melhores cuidados e sabemos... e eu dizia, ok, o trabalho está feito, não é? Portanto, mas por exemplo, toda a questão relacionada com a menopausa, não é? Por um lado é um tabu, por outro lado é uma coisa aguenta, não é? Não digas a ninguém e aguenta, mas não é assim, não é? Tipo, não tem que ser assim. E portanto, quando estas coisas estiverem resolvidas ou num ponto que eu considero bom, eu digo, ok, o trabalho está feito, não é? E aí vou descobrir outra coisa, não é? E vou fazer, trabalhar outra missão. Não é? Vai haver sempre alguma coisa para fazer diferente. Mas e um ponto importante é, quando eu digo isto que eu tenho esta missão, isto não tem que ser o impacto, não quer dizer que eu vá viver mal porque vou ganhar pouco dinheiro ou o que for, não é? Portanto, há muitas oportunidades. Nós não podemos olhar para isto. Eu lembro-me quando nós criamos o Startup Pirates, se eu tivesse €1 por cada vez que me perguntavam, mas como é que tu vives? Eu acho que eu tinha ficado rica, não é? Porque uma organização de impacto, seja ela com ou sem fins lucrativos, pode pagar salários, pode ter lucro. Se houver fins lucrativos, a única coisa que não fazer é distribuir lucro. Não é? Distribuir lucro em formato de dividendos. Mas quantas empresas em Portugal é que distribuem lucros em formato de dividendos? Não é? Mas isso já é outra questão. Mas, portanto, nós temos que perceber que há vários caminhos para atingir a nossa missão. Não é? A minha, no meu caso, tem muito a ver com este empoderamento das mulheres. Faço isso como hobby, como algo que faço on the side, com a Português Mentec, com o Women Business, mas no trabalho da Atinadal tenho um salário, e o objetivo é que as coisas cresçam e que haja impacto e haja criação de riqueza e de valor, não é? E, portanto, eu acho que nós temos que perceber que impacto não significa que vou viver mal ou que vou depender de alguém, não é? Impacto significa que hoje em dia há vários caminhos, não é? E eu lembro perfeitamente, em 2010, eu estive a estudar na London School of Economics e eu estive lá 3 semanas. E numa das semanas só foi empreendedorismo social, não é? E essa semana mudou a minha vida, não é? Porque eu percebi que tudo o que eu sabia antes sobre isto de organizações sem fins lucrativos, associações, empreendedorismo social, podia ser diferente, não é? E podia ser diferente numa lógica de criação de valor, desde que haja valor criado para o mercado, não é? Isso é possível, não é? Portanto, eu acho que é importante também essa mensagem, porque isto não é
eu quando digo que esta é a minha missão, não é eu ser naive ou eu que tenho, depende dos meus pais, não é de todo isso, não é eu a dizer há formas de trabalharmos e, por exemplo, eu não vejo de todo no futuro, imagina, trabalhar numa empresa, ou por exemplo, numa empresa qualquer da área da saúde, ou seja, com um modelo diferente, não é? No modelo no mercado, um formato diferente. Ou, por exemplo, posso trabalhar na área da saúde da mulher num formato de investimento, não é? Posso ser investidora, juntar-me a um fundo de investimento que queira financiar projetos nessa área, não é? Posso-me juntar a uma das Femtech startups que há pouco falávamos e ter um emprego como software, isso não vai acontecer, mas product manager, project manager, marketing, o que for, não é? Portanto, eu acho que nós temos que perceber alinhar, como é que nós enquadramos a nossa missão. E, mais uma vez, outra coisa também importante nem toda a gente tem que ter uma missão, não é? Eu lembro-me quando eu sempre achei muito interessante, a minha mãe, com 5 anos, dizia que queria ser professora de aritmética, e hoje em dia é professora de matemática, e é uma apaixonada por ser professora de matemática, não é? Eu acho isso único e inacreditável, não é? Como é que alguém com 5 anos sabe o que é que vai ser a vida toda, não é? Acho inacreditável. Nem toda a gente é assim, não é? E eu demorei muito tempo até perceber de que forma é que isto era a minha, quando digo missão, não é? De algo que eu realmente quero muito fazer e que me dá energia para continuar a fazer. Agora, há pessoas que dizem, não, olha, a minha missão é, eu quero ter um trabalho e depois quero ter tempo para mim, para a minha família, para mais tempo para mim e para a minha família, portanto não importa muito bem o que é que eu vou fazer, mas eu quero depois ter este tempo para a minha família, ou não importa muito bem o que é que eu vou fazer, eu quero ter tempo para competir 3 ou 4 vezes por ano em triatlos, Ironmans e não sei o quê, porque é isso que eu gosto de fazer, não é? Portanto, eu acho que nós temos que descobrir o que é que funciona para nós, não é? Não é esperar o que é que os outros acham que funciona para nós. E eu acho que esse também é um ponto importante. Excelente, excelente. Porque já vais dar aí muitos TPCs para a malta pensar. Inês, obrigada por toda a partilha, por trazeres aqui uma área que, feliz ou infelizmente, é nova ainda, não é? E explorares um bocadinho como é que alguém que tem interesse por esta área pode começar a explorar e também a criar valor para no futuro conseguir tornar-se algo sustentável e cada vez mais próximo das pessoas e das mulheres. Portanto, obrigada. Obrigada eu pelo convite. E qualquer coisa que precisem, por favor, escrevam-me, que eu tenho todo o gosto também em continuarmos esta conversa de outra forma. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.